18 de setembro de 87. Eu era dono do ferro velho, quando me apareceu lá um rapaz por volta das 10 da manhã me oferecendo um chumbo. E eu não conhecia esse rapaz ainda. Então ele me ofereceu esse chumbo, eu perguntei a quantidade que era. Ele me disse que isso girava em torno de uns 80, 100 quilos. Aí eu disse a ele que para essa quantidade eu precisava de documentos, porque é muita coisa. Aí ele disse que sim, ele ia trazer os documentos e à tarde me levava o material. Por volta de 17 horas, ele chegou novamente no meu depósito pedindo um carrinho emprestado e alguém que trabalhasse comigo fosse buscar, que era muito pesado. Então, isso eu fiz. Emprestei o carrinho, pedi um rapaz trabalhar comigo que fosse buscar. Então eles trouxeram esse chumbo, né? E só que a cápsula, ela era um tipo queijo. Nessa altura tinha um buraquinho. Essa foi a ser de inox, não tem valor pra gente. Essa eu não comprei não. E o chumbo deu 98 quilos. Deu 1.800 cruzados na época. Só que onde era o Césio, que eu nem sabia que era Césio, essa eu não comprei porque eu disse que consegui inox. E ela ficou desprezada no depósito. Eu só tive curiosidade com ela, foi por volta de mais ou menos 22 horas, quase 23. Eu estava num bar, que eu cheguei em casa, desliguei as luzes do depósito, vi aquele foco jogado no muro. Aí eu saí procurando aquele troço. Aí encontrei aquela peça, levei para dentro de casa. Coloquei ela assim, lado perto de uma televisão, um cortinado, vitrô. Lá ficou. Isso era uma sexta-feira. No sábado, eu, como de costume, eu adoro cerveja. Já lavava o meu rádio e cerveja para o depósito. Aí que o depósito era mesmo na minha casa. E por volta do meio-dia, minha mulher tinha feito uma feijoada e comprou uma coca litro. E eu não almoço, nunca fui de almoçar não. Mas nesse dia, não sei o porquê, eu cismei de comer um pouquinho dessa feijoada. Aí eu comecei a ter vômitos. Vômitos, diarreia, daí por diante. E foi passando no dia 24, foi o dia que começou a cair meus cabelos. Foi humilhado fisicamente, moralmente, mentalmente, toda maneira que você pensar que a gente foi humilhado, a gente foi humilhado. Os porcos estão lá no lixo de Badia de Goiás, minhas criações, minhas galinhas, meus patos, meu cachorro, a parte da casa que era minha na época, tá tudo lá, foi arrancado e levado para lá. Minhas coisas, foi arrancado e levado para lá. A gente era tratado pior do que um bicho, sabe? Um bicho selvagem, que só de ver você sendo corria. Se você quer saber, até hoje, 15 anos após, ainda há discriminação. Até hoje ainda somos discriminados. Basta contar quem a gente é, pro medo, pra discriminação, começar tudo de novo. Em 22 de setembro de 87, eu cheguei à casa do Evair por volta de 16 horas e peguei um fragmentozinho, metade de um grão de arroz mais ou menos, do pó de Césio 137, que não era um pó, ele era uma pedrinha.
peguei aquele fragmento, coloquei na palma da mão, fiz um movimento. Foi coisa muito rápida, 2 minutos no máximo. E veja você o tamanho da gravidade, porque 8 dias após, ou seja, no dia 30 de setembro, é que eu fui monitorado pelo pessoal da CENEM, pelo Donald. Então constatou-se uma contaminação de 100 rádios. Isso 8 dias após o meu contato com o Césio. Eu acredito que eu recebi uma dose muito maior do que isso. E a gravidade não para por aí, porque eu era motorista de ônibus, eu transportava em média 1.000 pessoas por dia. Trabalhava 10 horas em uma linha de um ônibus só e, naturalmente, eu contaminei muitas pessoas, porque ao adentrarem ao ônibus, essas pessoas passavam por mim, entravam pela porta da frente e iam passar por mim naturalmente. E o motorista, o cobrador, pessoas que trabalhavam no segundo turno, naturalmente foram também contaminadas. E esse pessoal, a CENEM não entrou em contato, ninguém entrou em contato, esse pessoal ninguém sabe deles, ninguém sabe por onde anda. Essa é a minha grande preocupação. Também com os funcionários, além dos passageiros que naturalmente foram contaminados por mim, já que eu era uma fonte altamente radioativa. O painel do ônibus, o volante, a estrutura dianteira do ônibus, ela praticamente toda foi arrancada e virou lixo radioativo, virou rejeito radioativo. Então, quando a Leide nasceu, parece que minha vida foi melhorando. Às vezes eu tava com ela lá assim, minha filha, fala pra sua mãe arrumar, que nós arrumamos ali. Aí eu ia pra Brasília, nós íamos pras festas. Pecuária, todo dia eu tinha que levar na pecuária. Mas essas festas que saem na Praça Cívica, todo dia eu tinha que levar. Ela ia correndo, eu tinha que trazer ela no braço com 2, 3 bolas. Então, ela foi tudo pra mim. No dia que eles fizeram um exame de medula nela, ela falou, pai, eu tava tão boa, pra que você deixou fazer aquilo em mim? Que ela piorou, sabe, daquele dia, né, que eles fizeram o exame de medula nela, eles fizeram cedo, ela morreu à tarde, né. Então o vizinho aqui, ele é bem de vida, assim. Às vezes ele vê a gente, sabe, ele chama os amigos. Ah, vem cá, esse cara aqui é do Césio. Aqui ninguém é de Césio, né? Eu nem não gosto de ver ele assim, sabe? Porque é só ele ver a gente e ele fala. Isso aqui é do Césio. Ninguém é do Césio, não. Isso é uma fatalidade. Os bombeiros chegaram primeiro, sem saber do que se tratava, da periculosidade da situação, sequer sabiam que era radiação, ninguém sabia nada. E os policiais, os bombeiros, colocaram as cordas no local e os policiais se postaram nas cordas para evitar que a população tivesse acesso. O que ocorreu foi que o soldado Gaspar, desde o início, ele ficou postado nessas cordas na área de isolamento. E já na primeira semana ele apresentou um quadro que o coronel Vasco depois diagnosticou, né? Vômito, diarreia, cefaleia, manchas na pele e uma série de outras coisas. Ele foi obrigado a continuar trabalhando, porque na hierarquia da PM, na estrutura de lei que rege a PM, se o policial não cumpre a ordem, ele vai preso. Trabalhava montado, então tiraram os cavalos e colocaram a gente a pé, fazer segurança nas casas, para não que ninguém pudesse entrar, né? Nem os donos mesmo não podiam entrar nas suas casas. A gente tomando chuva, escorria lá dentro, saía para fora. A gente pisava naquela água que escorria de dentro do depósito. A gente andava naquilo tudo. Gaspar Alves da Silva não pode prover os meios de subsistência à relação de causa e efeito entre a doença invocada e o serviço militar. Quer dizer, então o senhor é vítima do acidente radioativo com Césio 137. Isso. O soldado Marques trabalhou no final do primeiro momento e no segundo momento já no depósito e ficou acho que por 2 anos. Também, logo que terminou o trabalho, ele desenvolveu um câncer cerebral. Ambos foram para a reserva. E além de ir para a reserva, foram punidos, porque no regulamento da PM, o policial que em serviço adquire uma patologia
que impossibilita o policial de trabalhar, ele vai para a reserva uma patente acima, ou seja, os dois eram soldados, deviam ir a cabo. Mas, como o Estado, aqui nem, não podiam admitir que o motivo dos cânceres era césio, eles foram para a reserva como soldados. Era para a gente não deixar ninguém ultrapassar as cordas de segurança, porque estava havendo um vazamento de gás. Nós ficamos lá trabalhando, sem nenhuma proteção. Após 10 anos eu vim ter um tumor no cérebro. Tive que fazer cirurgia, fiz radioterapia. Sem contar que a gente trabalhava lá, tomando aquele pó, né, a capoeira toda na cara lá, e vinha para casa. Chegava aqui, abraçava os filhos, né? A esposa lavava a farda, enquanto eles não estavam nem aí. Me assume. E por que não quer assumir também o meu filho? Você entendeu? Então é uma coisa que dói. Eles não sabem. Quando eu descobri que eu estava com esse câncer no cérebro, com a chance de poucos meses de vida, eu levantar à noite para ver se o meu filho estava batendo o coraçãozinho bem, se eu ia estar vivo no outro dia. Era tambor furado, uns falsos técnicos foram pegos para trabalhar na Praça A, que ali tem aquele ponto de chapa. Eles foram pegos ali para poder trabalhar no depósito. E aqui nem deu um crachazinho lá, como eles eram técnicos da QNEM. Eu perdi a maior parte da minha vida, o que eu poderia conseguir, entendeu? Acabou naquela época, em setembro de 87.